Estamos de volta no Jornal da Bandeirantes, gente, agora para conversar aqui direto do alto desse prédio de onde a gente fala, onde está instalada a chamada Cracolândia, onde nós já relatamos aqui o cenário de lixo, né? E a degradação, a situação vivida por essas pessoas dependentes químicos que estão, né, aglomerados aqui nesse ponto, depois de passarem pela Princesa Isabel. Eles vieram lá dos Campos Elíseos, né, pela própria Rua Elvete até chegar aqui próximo a São João. Nós convidamos para participar conosco dessa edição especial do Jornal Gente a dona Jane Xavier, que foi mãe de um viciado que morreu por conta do crack, né? E ela abriu um espaço aí na vida para compartilhar a experiência dela com os ouvintes aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, contar um pouco da história, da luta que tem. Nós temos levado ao ar aqui, dona Jane, bom dia, obrigado por ter vindo até aqui para conversar com a gente, né? Eu vi nos seus olhos aqui a emoção ao presenciar essa cena chocante que a gente vê lá embaixo. Como é que foi a luta da senhora? Compartilhe um pouco da sua história aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente quero agradecer pela oportunidade. Eu sou voz, né, para outras mães. No caso, eu já perdi meu filho para as drogas. Meu filho passou a usar crack em 2013. E quando ele entrou no uso das drogas, muito grande, porque ele passou a ter uma comorbidade também, que foi a esquizofrenia. E como mãe, a gente não tem as orientações de aonde internar pela rede pública, como ele vai aceitar a internação, teria que ser involuntário e de que forma. E aí eu comecei a buscar essa ajuda, procurar as autoridades para que eles pudessem me ajudar no tratamento do meu filho. Estive em alguns pontos, né, onde meu filho ficava usando também. Fui buscar meu filho em algumas bocas, né? E para nós é um sofrimento muito grande ver nossos filhos ali sob efeito de droga, principalmente do crack. E a luta desde 2013 foi muito grande com meu filho. Eu acabei me especializando dentro dessa área da dependência química. Hoje eu sou voluntária do Amor Exigente, também ajudo muitas famílias, né, que me procuram pedindo vagas sociais. A maioria é voluntária, que a gente tem essa facilidade. Mas é involuntária, que pela rede pública as famílias não sabem como fazer. Nós temos esse direito adquirido em lei, né, que é a Lei 13.840 de 2019. Eu até então fui uma das primeiras mães, antes dessa lei ser sancionada, eu recebi essa internação involuntária. Meu filho foi internado várias vezes pela rede pública involuntariamente, sim, mas eu procurei saber como que eu poderia fazer, né? Tá adquirindo esse direito garantido em lei, que é um direito à saúde. E acabei me especializando, sou assistente social, né? Pós-graduada em dependência química com ênfase em comunidades terapêuticas, ajudo muitas famílias, oriento também, mas tem famílias que, além de ter vergonha de estar expondo que o filho é dependente químico, ela acaba se escondendo e não procurando ajuda para poder ajudar o seu familiar. Ela até quer, mas de que forma, se a sociedade esconde dela esse direito, aonde procurar, né? Então fica muito difícil para nós. Pelo contato que a senhora tem aí, né, com outras mães que sofrem com esse problema, é um desejo de muitas famílias conseguir a internação forçada, a internação compulsória desses dependentes? Sim, a maioria quer a internação involuntária. Até porque quando eles passam para o uso do crack, eles já não querem mais tratamento nenhum, né? Eles já não têm mais domínio sobre sua mente, sobre seu corpo. E eles passam a viver na rua, né? Passam a furtar. E são nossos filhos, para nós são aquelas crianças boas que a gente criou para ser uma pessoa, um cidadão apto na sociedade. E aí a mãe, ela não aceita de jeito nenhum ver aquele flagelo humano, então ela luta. Porém, cadê essa internação involuntária? Cadê a compulsória? Adquirida em lei, gente. A gente precisa pôr em flagelo humano, então ela luta. Porém, cadê essa internação involuntária? Cadê a compulsória? Adquirida em lei, gente. A gente precisa pôr em prática, precisamos nos unir para que a gente possa tratar nossos filhos.
Nenhuma mãe consegue entrar numa Cracolândia para resgatar os seus filhos, né? Algumas, né, pedem autorização para procurar seus filhos lá dentro, mas aonde que ela achando o filho, para onde que ela vai levar? Se a rede pública fecha as portas para esse direito. Dona Jane, muito bom dia. Eu não sei se a Dona Jane está nos ouvindo. Tá sim, Cláudio. Então, muito bom dia, Dona Jane. A gente não faz ideia, ninguém pode fazer ideia do sofrimento pelo qual a senhora passou com o caso do seu filho na Cracolândia, a senhora em busca de apoio, em busca de legislação, em busca de tantas coisas que pudessem ajudá-la. De fato, é algo que não dá nem para imaginar o sofrimento da senhora. Mas eu gostaria de que pudéssemos, como é que eu diria, colocar esse sofrimento desde o princípio. Eu queria que a senhora nos contasse quando a senhora percebeu que seu filho estava envolvido em drogas, que seu filho estava frequentando a Cracolândia, até que ele se entregou de uma vez por todas a esse grupo aí de dependentes, né? Eu queria que a senhora falasse dessa experiência no início. A senhora foi surpreendida? A senhora tinha sinais de que tipo de sinais a senhora percebeu de que a coisa não estava bem com seu filho? Bom, na verdade, a porta de entrada para as drogas, né, começou com a maconha, o uso de maconha na escola. No caso do meu filho foi incentivado a usar maconha porque ele sentia dores de cabeça e um colega disse que se ele usasse a maconha, se ele fumasse, né, ele iria brisar, como eles falam, né, e ele não iria sentir mais nada. E daí de então, meu filho começou a ter surtos psicóticos, né, internações, porque eu comecei a perceber sintomas de delírios nele, né, conversar sozinho, rir sozinho, se afastar da escola, ter problemas com amizades. E daí de então eu comecei a procurar internação para ele. Depois ele passou para a cocaína, depois da cocaína ele passou para o uso do crack, que foi o fundo do poço para o meu filho. Ele não chegou a andar na Cracolândia aqui no centro porque nós somos de outra região. Mas na outra região onde eu moro também, né, ele andava não andava com grupos, mas ele procurava as muvucas, né, os centrinhos de aglomeração para poder comprar a droga, usar. E daí de então, sempre que ele aparecia em casa, eu acabava internando ele, né, involuntariamente. E era sempre pela rede pública, porque eu acabei conhecendo como eu poderia fazer, né, para garantir essa internação para o meu filho. Dona Jane, bom dia, é a Thaís Freitas falando aqui. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, nessa luta que a senhora travou por essas internações do seu filho, que portas a senhora encontrou abertas, que portas a senhora encontrou fechadas? E convivendo com outras mães, esse caminho que a senhora encontrou é um caminho fácil ou é um caminho que a senhora, pela sua perseverança, achou e outras famílias não acham? Bom dia, Thaís. Na verdade, em 2013 surgiu o programa do governo Cratode, e eu fui para lá, eu sou da região de Cotia, eu vim para a Rua Prates para procurar ajuda, como muitas famílias no começo. E naquela época o resultado foi bom, né? Ele teve essa internação e eu acabei virando matéria em algumas emissoras também. E foi dali que eu falei, vai ser aonde eu vou me expor para que outras mães tenham coragem, para que a gente consiga essa ajuda. Porque quando a gente aciona as emissoras, né? A gente acaba incomodando muitos governantes, muitas pessoas, né, que não querem que a gente exponha a situação e eles acabam nos ajudando nessa parte. E aí eu fiquei muito conhecida por causa dessa luta. Eu fazia de tudo, né, para poder manter meu filho bem, vivo, e não consegui. Né? Ele faleceu tem 5 anos, foi um dia antes do Dia das Mães. E
E eu acabei ajudando muitas outras mães, mas assim, a dor da perda é diariamente, né? Hoje mesmo que eu ajude muitas famílias, eu não consigo lidar com a perda do meu filho, porque o físico, né, ele era uma pessoa boa, carinhosa. Meu filho me pedia benção todos os dias, sabe? A droga é quem acaba com nossos filhos, mas eles são pessoas boas, então a gente luta porque a gente quer resgatar nossos filhos. E aí, Thaís, eu tinha essas informações de onde procurar essa ajuda, eu tinha essa facilidade pela rede pública, porque eu saía pesquisando aonde tinha psiquiatra, onde eu podia internar, quais eram as portas de acesso, né? E pela rede pública, nos hospitais psiquiátricos, eu acabava sempre me prevalecendo da situação dele estar sob efeito de drogas, dele ter problema de esquizofrenia, né? De eu acabar pedindo socorro. E algumas dificuldades que eu tinha era quando ele ia para a internação, voltava. Dentro do município não há uma política pública sobre drogas, não há uma continuidade eficaz, e aí eles recaem, né? Essa era a dificuldade. Dona Jane, Dona Jane, a Sônia Blota aqui, eu queria que, antes de fazer a pergunta, que a senhora sentisse meu abraço por toda a sua coragem. E eu não concordo com a senhora quando a senhora diz que se expôs. Não se expôs, a senhora é um exemplo. A senhora é um exemplo para várias famílias que passam por esse problema e que não conseguem resolver porque precisa de uma boa dose de coragem. A gente sabe que a mãe é um ser tão especial que tira essa coragem até de onde não tem para levar os seus filhos. E é justamente isso que a senhora inspira as outras mães e as outras famílias. Eu queria que a senhora deixasse uma palavra para quem passa por isso, tanto da forma do coração da mãe, mas daquele pulso que a senhora precisou ter para tentar salvar seu filho. E eu não concordo que foi um fracasso, não. É que, infelizmente, não, ele acabou falecendo. Mas, durante todo o tempo que a senhora fez esse esforço, foi um sucesso. Então, eu queria que a senhora desse esse exemplo para as outras mães e sentisse aqui o meu abraço, mesmo de longe, muito carinhoso. Muito obrigada. Eu posso dizer assim que eu consegui fazer com que meu filho morresse limpo 80%. Né? De toda a minha insistência, de mais de 30 internações que eu consegui para o meu filho foi melhorando ao longo dos anos. E para essas mães, não desistir, não desanimar, não se entregar para a tristeza, para a doença, porque achar que não tem jeito sim. Se nós nos unirmos e a gente reivindicar nossos direitos como mãe, ter coragem de pedir aos nossos internação para os nossos filhos, eu tenho certeza que a gente consegue sim recuperar nossos filhos enquanto há tempo, enquanto há vida, né? Porque a gente sabe que não é fácil, é um caminho árduo, mas não é impossível. Dona Jane, qual que é o caminho hoje, quem quer pedir a internação forçada, né, de um parente que está nessa situação? A senhora que se especializou nisso, o que a pessoa tem de fazer? Bom, a internação involuntária médico, né? E mediante ao hospital, a um CAPS, pelo juiz é uma compulsória, a família pode ir lá também pedir essa internação e aí eles procuram pela rede essa vaga involuntária para poder internar, porque a voluntária a gente diz, tá fácil, né? A gente consegue, a pessoa quando ela quer sair com a família, ela procura uma rede, né, de assistência para poder se tratar, ambulatorial ou uma internação para poder sair do uso. Agora, quando é involuntária, gente, que dificuldade. É uma peregrinação muito grande, mas não é impossível. Você só tem que saber na sua região aonde procurar essa ajuda, né? Os hospitais aí que tem ala psiquiátrica, muitos deles, dependendo da situação da pessoa, né, do paciente, eles fazem a triagem ali e a família pode pedir involuntária desde que o paciente ele esteja pondo em risco a vida dele como a vida de transeuntes, né, e a da família também.
porque é uma ameaça, eles estão dentro de casa, eles ameaçam a vida do irmão, a vida da avó, do avô. Então a família ela pode pedir essa internação involuntária, né? Ela pode pedir a compulsória. Geralmente a compulsória é dada pelo juiz quando eles não têm família, mas a família, eu já vi famílias pedir compulsória também, e o município, né, o juiz pede para que o município, a prefeitura, procure pela rede essa vaga para dar esse tratamento. Dona Jane, que os órgãos públicos envolvidos nessa questão têm se comportado adequadamente? Ao longo dessa sua luta, a senhora diria que houve momentos em que, olha, agora eles acertaram, né, dizer, puxa, agora vai, né, agora finalmente estão fazendo direito, etc. Ou não? Há um bate-cabeça das autoridades. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre a sua percepção, estando dentro do problema, sofrendo o problema, né, da atitude do poder público, né, das iniciativas do poder público em relação a essa questão dos dependentes químicos, sobretudo na Cracolândia. Olha, surgiu uma secretaria chamada Senapred, que vem fazendo um trabalho muito bom com as comunidades terapêuticas, né, para tratar pessoas que queiram, né, sair do uso abusivo das drogas. E aí a família, quando entra procura, né, alguma comunidade, ela consegue essa vaga dentro do seu familiar em uso. E não custeia, não paga nada. Agora, involuntariamente, nós não temos esse respaldo do governo, da sociedade. Estamos lutando, né, para que a gente tenha esse direito, que já é adquirido em lei, né? A Lei 13.840 de 2019 foi sancionado a Lei de Internação Involuntária. Mas cadê ela funcionando na prática? Como é que as famílias vão procurar essa internação involuntária? Então, eu vejo que aumentou muito o uso, né? Essa pandemia fez com que muitas pessoas passassem a usar mais. Não teve muito acolhimento para o tratamento da dependência química. E os governantes, né, em vez de também se atentarem a isso, se preocuparam mais com a pandemia, né? E ficou muitas famílias desassistidas nessa parte. Então a gente viu que aumentou muito e eles não querem a internação por conta. Aí a família quer a internação involuntária, mas os governantes... Bem, esse é o depoimento que a gente está ouvindo aqui da dona Jane, que em relação hoje a essas internações. Dona Jane, muito obrigado por ter vindo hoje aqui conversar com a gente ao vivo na Rádio Bandeirantes. Tenho certeza que o seu depoimento foi muito importante para essa série de ações que a Rádio Bandeirantes está fazendo e deve ter sensibilizado muitos dos nossos ouvintes, né? Que nós trouxemos um caso prático aqui, né? Alguém que viveu isso na pele, ainda vive ajudando outras famílias. Obrigado aí por ter destinado um tempo aí na sua agenda para conversar ao vivo aqui, assistindo essa cena lamentável que a gente está vendo lá embaixo, e tudo isso é para tentar mudar o que a gente está acompanhando lá embaixo. Boa sorte para a senhora, viu? Eu que agradeço, obrigada, né? Força, famílias. Vamos nos unir para que a gente possa ajudar nossos filhos, né? Eu perdi o meu, mas eu tenho outros filhos, né? Hoje eu atuo numa comunidade terapêutica e tenho ajudado algumas famílias, algumas mulheres que buscam por ajuda também, são mulheres, maioria das vezes também gestantes, então a gente tem que ter um olhar humanizado. Nossos filhos que estão ali e precisam de ajuda, seres humanos, né? Vidas, é o que nos importa nesse momento.